Vamos lá, gente. Eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia. Quem trouxe Bíblia? Levanta a sua mão, por favor. Como a pastora Fabiana pediu, e nós temos motivado vocês a voltarem a usar a Bíblia. Eu uso muito a Bíblia do celular, principalmente à noite. Ela é mais clara para eu enxergar. Mas eu quero estimular vocês. Comecem a andar com a Bíblia de vocês na mão. Hoje eu vim para a igreja de skate, desci a ladeira de skate lá de casa, com a Bíblia na mão aqui, ó, e o medo de cair. Essa ladeirona, né? E foi top. Andem com a Bíblia de vocês. É a sua espada. Vamos lá. Capítulo 13 do livro de Números. Quem está fazendo devocional, acredito que já estejam no livro de Êxodo, né? Lemos Gênesis, já estamos no livro de Êxodo, tem sido incrível. Tanto, a gente tem trocado bastante. Você que não está trocando aí, que está fazendo devocional, troque. Compartilhe com a gente aquilo que Deus tem falado no teu coração. Quero te estimular. Quando a gente lê, isso é uma técnica de aprendizado. Quando eu leio, eu aprendo um percentual. Quando eu leio e compartilho, eu aprendo outro percentual. E quando eu leio, compartilho e quando eu ensino, eu aprendo mais ainda, né? Então é muito bacana a gente não somente ler, mas a gente compartilhar com os irmãos aquilo que a gente tem lido. Eu vou pedir, igual a gente pede para as crianças na escola, vocês vão me ajudar. Aí eu vou me concentrar só aqui. Queria pedir que todos vocês que estão nessa coluna de cá, que venham para cá e a gente vai ficar homogêneo. Vocês podem me ajudar? Vamos ficar mais juntinho aí, vai dar certo. Muito obrigado, gente. Quem puder, agradeço. Capítulo 13 do livro de Números. Muito obrigado. Ok, agora ficou lindo, ficou ótimo. O ministério de louvor aqui e a igreja aqui. Ficou lindo. Vamos lá. Capítulo 13 de Números. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor disse a Moisés. Consegue aumentar o meu volume para mim aqui? Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Lá no versículo 18, porque aí ele começa, aí vem os homens, aqui tem os nomes dos homens que eles vão enviar, e logo lá no verso 18 diz assim: Vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Veja também como é a terra em que este povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Só até aqui, nesse capítulo. Vou ler mais um pouquinho. Lá no verso 25, pula para o 25. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra, e vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel a Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. Quem tinha enviado o povo? Moisés. De fato,
é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak e os amalequitas. Habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Só até aqui. Eu queria falar com vocês hoje sobre comunicação. Você pode repetir comigo? Comunicação. O que é a comunicação, gente? Que arte é essa de comunicar-se? Existe uma grande diferença entre informar e comunicar. A pessoa chega aqui na igreja e fala: mas você tinha me falado isso, isso e isso. Aí a pessoa fala: não, eu não te falei isso. Eu falei que era assim, assim, assim. Mas eu não entendi isso, eu entendi isso aqui. Ou seja, a forma como quem informou, na verdade, não comunicou, só informou. E a comunicação, ela é uma das maiores habilidades que um ser humano pode ter. Uma das maiores habilidades que o ser humano pode ter é a comunicação. Dale Carnegie, ele escreve aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E ali ele fala praticamente o tempo inteiro naquele livro sobre comunicação. E se nós voltarmos para a palavra, esse texto ele fala muito sobre comunicação. Quer levar ela para a salinha? Olha só, gente, a mensagem mais importante do mundo, ela sempre vai merecer a maior entrega possível das nossas vidas. O que você quer dizer com isso? Eu estou falando sobre comunicação. Qual é a missão da igreja, gente? Não é comunicar Jesus para as pessoas, não é preparar pessoas para morar no céu com Jesus. A missão do crente não é ele se preparar para morar no céu, sim ou não? Sim ou não, gente? E quando a gente se prepara para morar no céu, para que a gente, uma vez que eu tenho o preparo, que eu tenho o entendimento de algo que alguém me explicou, que alguém me discipulou, que alguém me ensinou, a partir daí eu vou ter a capacidade de duplicar a informação. Eu vou ter a capacidade de ensinar para outras pessoas da forma com que me foi ensinado. Na nossa casa, nós temos um jeito de arrumar a casa. E o jeito que nós arrumamos a casa, geralmente, é parecido com o jeito de quem nos ensinou. Não em todas as coisas, porque quando você vai ficando com mais prática, você acaba desenvolvendo uma forma de fazer que aos seus olhos, ou ao seu entendimento, seja mais prático e fique melhor ali do seu jeito. Mas para você fazer do seu jeito, primeiro você teve que fazer do jeito com que alguém te ensinava. Faz sentido para vocês? Quando nós aprendemos a falar, geralmente na nossa casa, quando nós cometemos erros gramaticais, geralmente são os erros que nós vemos os nossos pais cometerem. O jeito que nossos pais conversam, a gente conversa. O sotaque que nossos pais têm, a gente vai ter também.
As manias que os nossos pais têm, a gente também vai ter. Os hábitos que os nossos pais têm, provavelmente nós desenvolveremos hábitos semelhantes. E com isso, a comunicação, ela se torna uma ferramenta poderosa para que a gente possa não somente alcançar a salvação, mas também levar essa palavra de salvação por onde quer que nós formos, igreja. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Aqui nesse texto que nós lemos no livro de Números, Moisés manda o povo, manda aqueles servos, aqueles obedientes ali, numa função de espias, ele os manda fazer o quê? Ele os manda ir espiar a terra e passar o olho e ver como era a terra, se a terra era boa, como era o povo, como que era a cultura daquele povo, se a água era boa, se as construções eram boas, se tinha tecnologia, se tinha desenvolvimento, se havia crescimento. Nós estamos nesse momento aqui na localização geográfica de São Sebastião, do Distrito Federal. Se você se locomover um pouco mais, passando pela Papuda, a próxima cidade ali que nós teremos é o ABC. E se você parar para observar, há 20 anos atrás, quem é mais velho aqui vai saber do que eu estou falando. 20 anos atrás, São Sebastião era bem menor, bem menos desenvolvida, parecida com o ABC. Hoje, aqui está um monstro, a cidade cresce de uma forma avassaladora. Mas se você for ali no ABC, você vai perceber que está do mesmo jeito. A cidade não houve desenvolvimento quase nenhum. Por quê? Cultura. A forma como os líderes daquela cidade se comportam, as pessoas que coordenam aquela cidade, a mentalidade dessas pessoas comunica para os moradores que do jeito que está ótimo, do jeito que está bom. Por isso a cidade não desenvolve. Aqui, a cada dia que você passa dentro de São Sebastião, você vê que abriu um comércio diferente, um restaurante legal, uma lanchonete legal, uma barbearia mais futurista. As pessoas estão se vestindo melhor, as pessoas estão reformando suas casas, as pessoas estão fazendo cursos, estão melhorando a sua comunicação. Isso é uma evolução. E quem é que comunica esse crescimento? Normalmente, os meios de comunicação. Faz sentido até aqui? Quando Moisés manda os espias ir observar a terra e trazer para ele informação de como era, eles voltaram com as informações, eles foram obedientes e voltaram com aquelas informações para Moisés. Cada um com sua forma de ver. E aí eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu morei em Goiânia, teve uma vez que eu voltei de ônibus. Por ser perto, às vezes eu queria vir dormindo, eu deixava meu carro em Goiânia, vinha de ônibus, meu irmão me pegava aqui na rodoviária e ia para casa da minha mãe. E eu me lembro que tinha duas mulheres conversando, com mais umas 2 ou 3 que estavam vindo de Goiânia, e essas duas mulheres, elas estavam explicando como era Brasília. E quando a gente entra no Distrito Federal, tinha um campo de futebol na estrada. E a mulher falou para a outra assim: não se engane não, viu, minha filha? Isso aqui Brasília é isso aqui, ó. Na época era Samambaia, no começo, né? E Samambaia ainda era bem diferente do que é hoje. E era aquela poeira, aqueles barracos que tinha assim na beira da estrada. Ela falou: Brasília é isso aqui, não se engane não. Apresentando Brasília, dizendo para a outra que Brasília, na visão dela, era aquele tanto de barraco. Aí quando passou no estádio, ali de Samambaia, que tem lá antes do Parque Leão ali, ela falou: esse aqui é uma Mané Garrincha. Rapaz, foi me dando uma raiva, que a mulher, ela ia explicando
mostrando as coisas como se conhecesse na visão dela e dizendo que Brasília era aquilo ali. E a minha vontade era de levantar e falar: ó, tudo que ela está falando está errado. Brasília é maravilhosa, Brasília tem um monte de bairro em desenvolvimento, tem muita coisa linda, tem teatro, tem shoppings, tem praças, tem torre de televisão, tem muita coisa legal, tem um lago Paranoá. Mas na visão dela, Brasília era aquilo ali. Não diferente daquilo ali, isso já acontecia aqui na Bíblia. Porque quando Moisés fala para os espias: vão lá e me conta como que é. Cada um tem um jeito de ver as coisas. E eles voltaram, falando: a terra não é legal, a terra é difícil demais, o povo é difícil. Ó, tem gigante lá, viu? Não presta não. Tem muita gente gigante lá, vai ser difícil demais para a gente conquistar aquela terra ali, vai ser difícil demais para a gente conseguir se organizar nossas vidas, nossas famílias naquele lugar. Eles tiveram uma visão que estava dentro da mentalidade deles. Essa era a visão que eles tinham. Foi essa visão que eles passaram para Moisés. Aqui no Jardim Botânico, ali em cima, está construindo um mercado bem legal lá. Aí estava começando a construir o mercado. Aí eu falei: nossa, esse mercado já está quase pronto. Aí a Fabiana olhou para mim e falou: não tem jeito não, tu é otimista mesmo, né? Eu já ia dizer que esse mercado não fica pronto nunca. Mas na minha cabeça já está quase pronto. Porque eu falei: mais longe já teve. Já está quase pronto para mim. Então, a forma como nós vemos as coisas, elas vão gerar para frente uma comunicação. E aí eu pergunto para você essa noite: o que você tem comunicado para as pessoas que estão à sua volta? Vizinhança, seus filhos, seus colegas, seus amigos até de rede social. O que você comunica na sua rede social? Quando você faz um post, quando você faz um stories, que você faz uma pose de um jeito ou de outro. Qual é a mensagem que você quer passar para o outro lado? Você concorda que você não está falando nada, às vezes uma simples foto que você está postando ali. Você pode não escrever legenda, pode não escrever nada no stories ou no feed, ou na qualquer rede social que seja, TikTok, Instagram, Facebook, não importa, Twitch. O que você coloca ali, você está comunicando algo, sim ou não? E a pergunta é: o que é que você comunica para as pessoas que estão do lado de lá, te vendo e olhando para o seu perfil, olhando para você? O seu Instagram está Arthur Batera, não é isso? Não é isso, Arthur? É, mas tem esse, né, que é Arthur Batera. O que esse Instagram comunica? Que ele é um baterista. Parece ele tocando bateria, então a gente olha: esse aqui é um baterista. Não é verdade? Então, a gente sempre está comunicando alguma coisa. Pode estar no silêncio. Se você estiver em silêncio, se eu olhar para a sua cara, se você olhar para a minha, a gente consegue ler se a pessoa está bem ou não está. Um casal, vocês dois. Às vezes só de olhar para ela, você não sabe, você fala: melhor eu ficar calado aqui, porque hoje ela não está muito boa não. Ou então: nossa, ele chegou hoje eufórico, deve ter acontecido, fechou um negócio, né? Vendeu um imóvel, tem notícia boa aí pra gente, alguma coisa. A gente lê a expressão das outras pessoas. Isso é comunicação, gente. E aí, eu li um artigo, né, falando sobre comunicação. Eu queria compartilhar com vocês, que fala aqui, ó: nós, como filhos de Deus, somos os responsáveis por comunicar o Evangelho, não apenas por meio das nossas vidas, mas também utilizando as melhores ferramentas e narrativas que pudermos criar. Pensando nisso, eu comecei a questionar a mim mesmo: qual é a maior ferramenta que eu, Anderson, tenho de comunicação para que eu transmita Jesus para qualquer pessoa, onde eu estiver, em qualquer comércio que eu estiver, em uma visita, em uma reunião, num café, num shopping, passeando com minha filha, com a minha esposa. Qual é a maior ferramenta, qual a ferramenta mais poderosa que eu tenho para comunicar Jesus para as pessoas? Alguém se arrisca em dizer? A gente está, um grupo, hoje aqui até, dá para fazer até uma roda aqui, se a gente quisesse. Alguém se arrisca em dizer?
Desculpa? Sim, é uma ferramenta poderosa. Mas existe uma que comunica mais ainda. Mais alguém? A nossa própria vida comunica muito, às vezes muito mais do que as nossas palavras. Desculpa. Atitudes. Sim. Mais alguém? Quem dá mais? Vou esconder dinheiro aqui também, esse povo vai participar, igual o Vicente fez lá, com os teens. Quem achar, ganha o dinheiro. Quem acertar. Queridos, a ferramenta mais poderosa que você tem para você comunicar Jesus para as pessoas é a tua história da experiência pessoal que você teve com Jesus. A forma como você vai contar como foi que Jesus te resgatou, essa é a ferramenta. Você não precisa contar o meu testemunho, não precisa contar o testemunho da Lide, não precisa contar o testemunho do Enzo, você precisa contar o teu testemunho, você precisa contar como foi que você se encontrou com Jesus, como é que foi a tua experiência com Ele. Rapaz, você não tem noção como foi minha experiência, eu preciso te contar. Você me conhece, você sabe como é a minha vida, você sabe que eu gosto disso, que eu gosto daquilo, você sabe que eu tenho esses hábitos aqui, que nada me tira esses meus hábitos. Você me conhece, amigo. Mas, cara, eu preciso te falar, eu estive na presença de um cara que mudou totalmente minha forma de ver e pensar o mundo. Tu não é de ver que um brother meu me chamou para ir com ele na reunião, para ir na casa da tia dele, cara. Ia ter um almoço lá, e eu fui. E chegou lá, tinha uma mulher lá, elegante, bacana, e começou a bater papo com todo mundo, e aquela mulher olhou para mim e não falou nada. Ela ficou olhando dentro dos meus olhos. Eu estou inventando uma história, tá? Ela ficou olhando dentro dos meus olhos, e eu fiquei meio constrangido. E ela olhou para mim e falou assim: você é diferente das outras pessoas. O Espírito Santo de Deus está me falando que tal dia, aquele dia, assim, assim, assado, você perguntou sobre isso para ele, e ele está mandando te dizer que ele escutou tua pergunta, e ele está te respondendo, é isso, isso, isso. E aquele momento, meu coração, quem contou para essa pessoa isso? E aí a gente começa a conversar e parece que a pessoa sabia da minha vida. Eu estou inventando uma história, gente, mas se for contar minha história real, foi um belo dia, acho que não sei se já contei aqui, meu pai em casa, não gostava de crente, minha mãe, Jefferson e eu estávamos na igreja católica, no Guará 2, na QE 32, e a gente era obrigado todo dia chegar, ir lá e beijar o pé da santa, e eu tinha vontade de comer a hóstia, mas não tinha feito ainda a primeira comunhão, eu ficava, vontade de saber o gosto daquela hóstia, gente. Depois eu soube que não tinha nem gosto direito. E aí, meu pai teve um encontro com Jesus na sala da casa, na nossa casa, no Guará, num domingo à tarde, como de hoje, que choveu bastante, estava nublado, e de repente, deu um clarão dentro da sala, e o meu pai ficou sem enxergar direito, ele caiu de joelhos, parecendo até com a história de apóstolo Paulo, e ali ele caiu no choro, e começou a falar com Deus, e falou, eu quero Jesus. E meu pai pega o fusquinha, vai até a igreja católica, e fica, pá. Não, nessa ideia, pim, barulho da buzina da Fusca. E aí minha mãe, a gente conheceu, mãe, é meu pai que está buzinando lá fora. Vai lá, menino, vai ver o que é, que vergonha. E eu fui lá, o Jefferson com dor de cabeça demais, o Jefferson tinha muita dor de cabeça. Nasceu parto fórceps, ele sempre teve dor de cabeça. E aí eu cheguei lá, pai, o que foi? Pega sua mãe e seu irmão agora, entra aqui no carro, chama sua mãe agora. Eu chamei, mãe, meu pai está chamando agora. E minha mãe foi, pegou a gente, minha mãe com vergonha do povo, o Jefferson buzinando, meu pai buzinando, passou na QE 30, na padaria, comprou uma Novalgina, na padaria, não foi na farmácia não. Espremeu assim dentro do copo, deu para o Jefferson beber, fomos para a Igreja Batista Filadélfia, no Guará. Chegou lá, o pastor pregava uma mensagem que parece que ele estava contando a história da nossa família, e foi algo incrível, e aqueles irmãos ali, eles visitavam a gente, para orar, na nossa casa, quando eles chegavam, meu pai saía pela porta dos fundos, ia jogar futebol, e minha mãe ficava ali, dando atenção para as pessoas, então meu pai já sabiam quem eram os homens que estavam ali, só que quando o pastor faz o apelo, o primeiro a levantar a mão naquela noite foi meu pai,
E aí meu pai foi à frente e minha mãe, vou com vergonha, e minha avó, vai minha filha. E os meninos? Eu cuido dos meninos. Quando a gente olhou e viu o nosso pai lá, nossa mãe lá na frente, eu vou também, o Gerson também. Plique, pulamos lá na frente, levantamos as nossas mãos, eu tinha 7 anos. Criança de 7 anos já tem entendimento de quem é Jesus. Eu queria. Aquela palavra foi maravilhosa. E ali a gente foi desenvolvendo, a gente foi para a salinha, né? E ali nossos pais sendo visitados, a importância da visita no lar. O irmão Estevão, velhinho, ele ia na nossa casa, explicava, sentava, explicava a Bíblia para a gente, ensinava a palavra, e aquilo mexia com a gente, e a gente foi crescendo, nos batizamos, e nunca mais largamos Jesus. Quando eu conto essa história de uma forma natural numa roda, as pessoas ficam assim, igual vocês estão agora, prestando atenção. O que eu estou fazendo? Eu estou comunicando. Comunicação é a habilidade que você tem de fazer com que outrem entenda aquilo que você quer informar. Informação é uma coisa, comunicação é outra. Às vezes você informa, mas não comunica. Às vezes você passa na rua segurando Bíblia. Bíblia geralmente é uma comunicação, sim ou não? Às vezes a gente passando na Bíblia, a pessoa passa, que olha, quem passa fala assim, ali vai um crente. É ou não é? Se a gente não tem Bíblia, hoje em dia a gente se veste muito igual. Antigamente o pastor vestia o quê? Terno, gravata, né? Hoje é raro você ver um pastor de terno e gravata. Pode acontecer, um dia desse eu vim. Mas a comunicação, como a Vilane disse, é muito do teu estilo de vida. Mas a forma com que você acessa as pessoas. Você quer que alguém venha para a igreja? Você quer que alguém se batize? Que alguém conheça Jesus? Que alguém comece a caminhar também, trilhando o caminho da cruz? A melhor forma que você tem de fazer isso, a maior ferramenta que você vai ter para que isso aconteça, a mais poderosa, é como você vai contar como foi a tua experiência com Jesus. E se eu não tive uma experiência com Jesus ainda? Então precisa ter. Todos nós precisamos ter. Não nos basta cantarmos, adorar, levantar a mão, carregar a Bíblia, ler Bíblia, chorar, brincar, pular, dar cambalhota. Nós precisamos ter uma experiência real com Jesus. Sabe por quê? Vou usar o casal. Quanto tempo vocês estão juntos? Quando foi que você sabia que amava ele? Mas você sabe que ama? Quando foi que você soube que amava ela? Vocês escutaram isso? Depois de 3 meses, ele olhou para ela e falou, ele procurou, uai, eu não estou enjoando dessa Duda não? Começou a preocupar, né? Rapaz, tem uma coisa diferente aqui. Me ferrei, estou apaixonado. Estou gostando, vai ser a mãe dos meus filhos, lascou. É o que tu pensou. E está aí. E se amam. A forma que você sabe que você está engajado com Jesus, é quando você olha e fala, eu não consigo mais ficar sem Ele. Eu não consigo mais ficar sem Jesus. Tu consegue ficar sem ela? Consegue ficar sem Ele? Tu quer que Ele seja o pai dos teus filhos? Você não consegue mais ficar sem Ele. Você ama. Se você não tem isso ainda com Jesus, se você ainda fala, não, mas se eu largar a igreja, se eu parar de ler Bíblia, não dá nada. Eu vou para a igreja o dia que eu estou afim. Estou cansado, não vou não. Não estou indisposto. Hoje tem meu jogo. Gente, o UFC acabou 3 da manhã. Eu falo que eu vou assistir só um pedaço. Eu vou até o fim, não consigo não. Eu vou até o final. Assisto tudo. Aí vou dormir quebrado. Mas se tiver um compromisso às 6 da manhã, eu estou de pé. Você sabe que você está engajado com Jesus quando você fala, eu não consigo ficar sem. Quando eu viajo, que vai dando 4 da tarde,
Vai me dando uma agonia. Eu falo, rapaz, eu preciso me enfiar aqui nessas ruas. Eu cato um Uber, eu cato um táxi. Falo, passa aí, vai rodando aí. Aqui eu achar bem, que combina assim, para aí. Eu vou para um culto. Qualquer lugar do país que eu tiver. Eu nunca saí do país, ali na fronteira da Argentina, isso, né, Paraguai não conta. Então, eu nunca saí do país ainda. Mas no Brasil, em qualquer lugar que eu estive, de feriado, de férias, eu dou um jeito de para o planeta, eu vou para o culto. Porque, gente, não importa se eu conheço ou não conheço ninguém daquela igreja. Quando eu entro, que está ali aquele louvor gostoso, eu começo a chorar, falo, Jesus, eu estou na tua casa, Pai. Aqui que o meu compromisso é com Ele, gente. Nosso compromisso precisa ser com Ele. E voltando para a comunicação, é sobre isso que eu queria passar para você. Eu quero desafiar você. Você vai escrever e vai treinar, vai contar para alguém a sua história de redenção. Como foi que Deus falou com você? Você vai contar para alguém essa história de redenção. Como foi que Jesus te salvou? Como é que Ele se comunicou com você? Como é que Ele te alcançou? Como é que foi isso? Essa é a história mais poderosa que você carrega. Acredite, a forma como Ele amou você de tamanha forma que você se sentiu amado, falou, eu já estou amando Ele também. Hoje eu amo Jesus. Eu não sou crente, eu amo Jesus. Crente até o Satanás safado, velho, também é. Ele crê, eu sou de Jesus. E esse sentimento, essa é a história mais poderosa que você carrega em Cristo Jesus. Você tem uma arma muito poderosa. E a responsabilidade de comunicar, estamos falando sobre comunicação, é sua. Os espias foram até aquela terra prometida, eles viram gigantes, viram dificuldades. Mas eles entraram na terra prometida? Entraram depois. E como é que foi? Venceram todos os obstáculos, gente. Eles viram na terra que manava leite e mel. Talvez no ano de 2023 você olha o panorama da frente para frente, você está vendendo pouco, você está crescendo muito devagar, e você olha os obstáculos à sua frente, você olha o panorama para a tua frente, você olha o cenário e fala, acho que desse ano eu não passo, acho que desse ano eu vou falir, desse ano eu vou separar, esse ano eu vou morrer, esse ano eu vou desistir daquilo que eu estou me arrastando para conquistar, porque você está olhando, a sua comunicação visual está sendo uma comunicação de dificuldades, de obstáculos, ao passo que se você parar para pensar, o que Deus já prometeu para você, o que Ele já falou no teu coração, o que Ele disse que faria contigo, se eu fosse pegar o Everson aqui, por exemplo, só que eu já vi uns 3 ou 4 pastor que veio pregar aqui, parece que fala assim, vai ser, pastor, fala, profetiza para aquele ali, para aquele Everson ali, ó. Parece que eu avisei para os caras, que parece que os caras miram o Everson, vai lá e cata, o homem, o fortão chora igual uma criança. É Deus te lembrando do que Ele tem com você. Nós temos a responsabilidade de comunicar essa mensagem, gente. A mensagem de como foi que Jesus te resgatou. Você pode fechar os teus olhos? Um bom exemplo de como a nossa visão afeta diretamente a nossa comunicação é essa história que eu acabei de falar.
dos espias. Eles só viram dificuldades. Foram observar a terra para o povo de Israel, e nessa situação é notório, é muito claro aqui a diferença de visão deles. Por um lado, alguns estavam com medo, vendo apenas gigantes, impossibilidades. Os outros enxergaram esperança, fé, vitória, o que influenciou completamente a forma como cada um dos grupos relatou sobre a terra que eles foram observar. Diante disso, eu vou fazer de novo a pergunta para você. Qual é a sua perspectiva de hoje? Como você tem comunicado essa mensagem que você carrega? Se é que você carrega uma mensagem de esperança, de fé, de milagre, de transformação, de uma vida nova com Jesus, como é que você tem comunicado essa mensagem? Eu vou te dar 1 minuto para você orar e falar com o Senhor. Ofereça para Deus uma resposta sobre isso. Faz a sua oração individual aí. Ajude os meus irmãos a melhorarem a comunicação da relação deles com o Senhor, Pai. Ajude os meus irmãos a melhorar a comunicação da mensagem que eles estão carregando. Porque ainda que a gente esteja calado, a gente está comunicando alguma mensagem. E a mensagem que eu carrego, ela é de vida ou ela é de morte? Ela é de vitória ou ela é de derrota? Ela é de esperança ou ela é de desistência? Em nome de Jesus, Pai, eu oro pelos meus irmãos essa noite, dizendo, Deus, que haja uma convicção de resgate dos céus, de Deus, para com os teus filhos. Eu tenho dito que de nada adianta eu vim para frente me apresentar uma performance aqui, mas a minha vida ser arrastada o tempo inteiro, não mudar, não melhorar, não me comprometer mais, não evoluir, não parar de me sabotar. Meu Deus, liberta-nos da mentira, do engano, liberta-nos, ó Pai, da frieza, liberta-nos da vergonha, da timidez, Pai. Transforma esses homens e mulheres em leões e leoas, que não se manifesta somente na rede social contra a política, contra governos, direita ou esquerda, mas tem coragem de se manifestar na tua obra, Pai. Em nome de Jesus, os teus filhos, ó Deus, tenham coragem de postar a mensagem que eles carregam. Se o que eles postam é somente isso que eles carregam, eu peço misericórdia e peço que o Senhor tenha um encontro real e profundo com eles. Em nome de Jesus, eu vou pedir que deixe só a luz do altar acesa. Eu queria fazer um convite.
você sente que a mensagem que você carrega ainda não é a mensagem arrebatadora de que Cristo arrebatou você, arrancou você do mundo, te libertou das trevas. O primeiro apelo é: se você sente que não tem ainda uma mensagem de salvação, porque você ainda não se sente salvo, eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Ou melhor, se você tiver coragem, vem aqui à frente que eu quero orar por você. E o segundo apelo que eu quero fazer é: se você sente que precisa de ajuda do Espírito Santo para você comunicar a mensagem que você carrega com mais veemência, com mais força, com mais atitudes, com mais consistência, a todo tempo, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar e eu vou orar por você. Nós vamos orar, todos de olhos fechados.